Fala moçada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Hoje a gente tem um tema muito especial. Como eu consegui 100 mil de capital até os 20 anos saindo do zero. Então é um tema bastante pertinente pra gente, né? Principalmente pra vocês. Tenho percebido que a gente vive numa crise e que o pessoal tá sem. O pessoal anda meio sem grana. Não é todo mundo, graças a Deus, e vocês que estão aqui não vão sofrer desse problema mais. Parou. Sai esse espírito de pobreza. Bom, gente, tem duas coisas que eu quero falar. Primeiro, Quinta da Grana. Todo dia, quinta-feira, a gente vai falar nesse canal sobre grana. Então a gente vai falar sobre dinheiro na quinta-feira, tá? Nos outros dias a gente vai falar sobre outros temas importantes pra vida, mas na quinta-feira é dinheiro mesmo. Bom, segunda coisa que eu tenho que falar, gente, tem duas vertentes sobre dinheiro. Primeiro, tem gente que pensa que não precisa de dinheiro, dinheiro é coisa não é coisa importante para a vida, estão totalmente errados, equivocados. Outras pessoas têm o dinheiro como um ídolo e têm a péssima tendência, isso eu diria muita gente, péssima tendência de medir o sucesso da vida das pessoas pelo dinheiro que elas têm. Ah, se ela tem muito dinheiro, ela é uma pessoa bem-sucedida. Se ele não tem dinheiro, ele é uma pessoa mal-sucedida. Isso aí também é um erro muito grande. E achar também que dinheiro vai trazer felicidade. Dinheiro não vai trazer felicidade. Dinheiro nunca traz a felicidade, tá? Nem dinheiro, nem pobreza traz felicidade. Felicidade não tem a ver com dinheiro, quanto de dinheiro que você tem. Não é porque você é pobre que você vai ser feliz e não é porque você é rico que vai ser feliz. E até eu, por exemplo, tenho amigos que ganhavam muito bem, foi trabalhar de voluntário e é muito mais feliz hoje do que quando ganhava seus 40, 50, 60 mil reais por mês. Bom, para muita gente isso é pouco, para muita gente isso é muito, para a maioria das pessoas isso é muito, para mim é muito. Mas é isso aí, gente. Bora lá então. Deixa eu contar minha história. Primeiro eu quero fazer uma enquete number one. Como é que eu consegui 100 mil de capital até os 20 anos? Primeiro, recebi uma herança, número A. Letra A, herança. Letra B, joguei na loteria e acertei. Letra C, consegui trabalhando. E como vocês podem ter, rufem os tambores. Brrr. Letra C, claro, letra C, né, gente? Primeiro, a herança que eu recebi dos meus antepassados foi realmente muita força para trabalhar, esperança e incentivo. Essa foi a melhor herança que qualquer pessoa no mundo pode receber. Outra coisa, eu não jogo em loteria. E quem tá jogando, larga a mão disso que é furada, tá? E outra, só sobra a opção número C, que foi realmente trabalhando. Gente, deixa eu contar um pouco pra minha história pra vocês. Eu venho de família muito humilde. Humilde? Não, a gente é humilde. Mas assim, a gente vem de uma família sem grana. A gente é muito rico de felicidade, de amor, de união. Cara, isso a gente tem bastante. Tem bastante, velho. Ah, eu lembrei de uma coisa aqui, mas tudo bem. Mas de dinheiro a gente nunca teve muito dinheiro. Meus pais, quando casaram, eles passaram um perrengue danado. Então a nossa vida nunca foi de dinheiro sobrando. Nunca foi. Então a minha infância também foi muito sofrida, foi sofrida em relação a dinheiro, tá bom? Que fique bem claro. A gente passou várias privações, moramos em barraco de lona mais de uma vez. Então, foi sofrido. Passamos por umas enchentes. Enfim, meus pais nunca tiveram aqueles grandes dinheiros. Então a gente realmente a gente financeiramente era pobre. Nada de errado com isso. A gente era muito feliz. A gente era realmente feliz. Cara, pensa numa galerinha pobre, mas feliz era a gente. Bom, então é por isso que eu falo, nem dinheiro nem riqueza não é isso que traz felicidade. Felicidade não está ligado a dinheiro. Bom, agora, uma coisa que eu esqueci de falar. Por que eu vou falar isso? Primeiro, mostrar que é possível. É possível a gente, uma pessoa ser pobre. Isso aí a gente tem centenas e milhares de exemplos para falar disso, que a pessoa vem do nada e consegue financeiramente um absurdo. Grandes coisas. Até o cara mais rico do mundo hoje é um exemplo disso. Ele não veio de famílias muito ricas, Jeff Bezos, e ele saiu do praticamente zero. Cara, é o cara mais rico hoje do mundo. Bilionário.
Então, tá cheio e lotado de exemplos e exemplos de que é possível a gente ganhar dinheiro. Segunda coisa, motivar vocês, gente. Eu preciso motivar vocês, que é nossa missão, né? Motivar vocês que tem muita gente que se sente coitado, coitadinho, vitimizado, incapaz, que acha que não vai conseguir ganhar dinheiro. E principalmente quando eu falo que com 20 anos eu já tinha 100 mil de capital e eu comecei do praticamente zero. Cara, tem muita gente que hoje, com 40, 50 anos, que chega e não tem isso. Chega a 50 anos, não tem uma casa para morar. Com 30 anos, não tem nada. Não tem um carro, não tem uma casa, não tem nada. Então, meu objetivo é, gente, quem se olha e se vê nessa situação, calma, que tá tudo bem. Eu tô aqui para ajudar vocês a levantar o ânimo, cara, e vamos correr atrás de construir financeiramente alguma coisa na vida, tá bom? A gente precisa, sim, de uma certa segurança, de ter uma casa para morar, de ter um transporte, um carro, uma moto, sei lá como é que você deseja se transportar, mas são basicamente esses dois que a gente precisa, um carro e uma moto, tá? E junto com isso, mostrar como eu consegui, da maneira que eu consegui, é a maneira que vocês vão conseguir, tá bom? Então vou rechear de dicas esse vídeo para como vocês vão conseguir ganhar dinheiro também, tá bom? Então vamos lá, que rufa os tambores e bora lá! Bom, eu tava dizendo pra vocês, sim, realmente, a gente veio do zero. E eu não tinha zero, não fiz nenhum curso em especial. Não sei se vocês sabem, mas o curso que eu sou formado, isso aí eu sou bom, cara. Saca só, que eu sou formado realmente é adaptação industrial. E eu fiz uma das melhores universidades que alguém pode ter, adaptação industrial. E essa universidade, o nome dela é Faculdade da Vida. Ela ensina tanta coisa, gente, tanta coisa que vocês não conseguem imaginar. As melhores coisas que vocês vão aprender, que as coisas mais úteis que vocês vão aprender na vida de vocês é na Faculdade da Vida. E para quem não sabe, adaptação industrial é um nome bonitinho que a gente dá para gambiarra, tá bom? Eu aprendi, a minha especialidade é fazer gambiarra, tá bom? Então, assim, eu aprendi bastante coisas com o meu avô é gambiarreiro raiz, cara. Pense num gambiarreiro raiz. Ele é mecânico desde sempre e famoso em adaptação industrial. Eu aprendi bastante com ele, aprendi com meu pai também. Eu nasci, me criei, tem até aquela musiquinha, né? Nasci e me criei no Cabo da Marreta, o meu DNA é de ferreiro. Na história a gente tem um grande passado. Meu avô trabalhou como ferreiro, meu bisavô trabalhou como ferreiro, meu tataravô trabalhou como ferreiro também. Então a gente tem um histórico de ferreiro. E eu trabalhei bastante com ferro. Eu era serralheiro, trabalhei com torno, trabalhei com solda e foi basicamente com isso que eu consegui arrecadar. Então, resumindo o que eu estava dizendo até agora. Gente, meu ex-patrão e meu primeiro patrão e um grande amigo meu hoje, ele fala o seguinte: Christian, filho de pobre, tem que saber fazer de tudo. Eu concordo com ele, não é só filho de pobre não. Todo mundo que quer ter sucesso na vida, principalmente nas finanças, tem que saber de tudo um pouco e tem que saber e tem que ser especialista em um certo ponto. Falar, cara, esse ponto aqui, deixa comigo que eu detono, tá? Nos outros conhecimentos você tem que ter uma visão maior do mundo, isso é importante, por isso a gente tem escola, que é um caos, mas tudo bem. Então isso foi importante para mim. Eu aprendi muita coisa além disso. Eu aprendi a fazer parte elétrica, trabalhei com parte elétrica. A instalação da minha casa foi eu que fiz. A construção da minha casa foi eu e meu pai que fizemos. Então acabamento a gente também fez. Então eu aprendi a construir, aprendi a consertar carro, a consertar moto, a fazer instalação, a construir e por aí vai. Certo? E como é que eu comecei? Gente, a gente vai concordar com uma coisa. Primeiro, essa questão de sair do zero, é um termo que a gente usa quando a gente está sem dinheiro para começar um negócio. Mas, absolutamente ninguém começa do absoluto zero. Não existe começar do absoluto zero. A gente sempre tem alguma coisa para começar. No meu caso, eu tinha mão de obra e tinha conhecimento. Eu, desde os 11 anos, eu aprendi a soldar com 11 anos.
Exatamente. Foi quando meu pai pegou e me ensinou a soldar. Pra mim, o meu primeiro assim negócio oficial, que realmente foi a serralheria, foi então com isso que eu comecei. Eu tinha esse conhecimento, eu sabia soldar, eu sabia consertar carros, eu sabia fazer aquilo e várias coisas que eu tinha aprendido. Eu falei, cara, eu vou montar uma serralheria e com torno mecânico. Bom, então foi foi isso que eu fiz. Eu tinha isso para começar. Então, ponto aqui importante. Eu tinha mão de obra. E se tem gente que fala, cara, não tem nada para começar. Você tem a mão de obra, vai trabalhar para alguém de mão de obra. Mão de obra, muitas vezes, é o único meio pelo qual a gente tem para começar. Bom, mas e eu sempre fui um cara trabalhador, cara. Aos 4 anos eu já estava ajudando meu pai. Meu pai trouxe bastante essa cultura para mim de, cara, trabalhar, trabalhar. 4 anos ele trabalhava junto com ele já. Tem até uma foto, eu não sei que eu vou mostrar porque eu não sei onde está mais essa foto. Mas um dia eu mostro ela pra vocês. Eu com 4 aninhos ajudando meu pai a construir a nossa casa. Eu tava lá todo empolgado que eu tava assentando tijolos. E eu ia assentando, feliz da vida, e meu pai ia lá me incentivando a colocar os tijolos e ia arrancando e colocando direito, porque eu não assentava direito, né, gente? Com 4 anos, vamos respeitar também, né? Vamos dar um desconto. Então foi assim. E aí, como é que eu fiz? Antes de montar a serralheria, que esse é um ponto importante também, eu já estava guardando dinheiro. Da serralheria eu já trabalhava vendendo banana, a gente tinha banana lá no sítio à vontade, eu cortava a banana, a gente colocava nas caixas, meu pai me ajudava, eu levava para a cidade, lá eu vendia. Então, com o lucro da banana, geralmente meu pai deixava para mim, eu ia guardando esse dinheiro, sempre fui muito econômico, isso é um ponto importante. Economia, gente, a gente precisa economizar muito dinheiro, eu economizava bastante. E eu fui juntando esse dinheiro da venda das bananas. Depois, quando a safra de banana não estava muito forte, eu também trabalhava para o meu pai, ele passava algumas tarefas e me dava uma remuneração, a que a gente chama de mesada, mas era o meu salário naquela época. Então eu fazia os trabalhos, ele me passava uma quantidade também. E eu fui juntando essa grana, juntando. Comprei ouro. Na época eu acho que era 17 gramas de ouro. Comprei um ourinho e deixei guardado. E aí foi com esse dinheiro, o dinheiro do ouro e mais o dinheiro do meu pai. Certo, como é que eu comecei? Gente, eu arrumei um emprego numa tornearia. Um amigo meu, esse meu ex-patrão, ele me chamou para trabalhar. Ele comprou um torno mecânico e ele me chamou para trabalhar lá. E lá eu aprendi muita coisa com ele, aprendi aperfeiçoei a solda, aprendi a trabalhar com torno mecânico, ele me ensinou fazer umas gambiarras lá, que ele também é o mestre da gambiarra. E só que não deu muito certo trabalhar com ele. E aí, deixa eu contar porque eu tinha prometido que eu ia contar isso pra vocês no outro vídeo. Foi o seguinte, certo dia eu tava trabalhando com ele e ele chegou e falou: Christian, o combinado era o seguinte, quando começasse a dar dinheiro, eu fui trabalhar para ele de graça. Não recebia nada para. Fui trabalhar para ele e não recebia nada. O combinado era o seguinte: eu não sabia trabalhar com torno, ele ia me ensinar. E quando começasse a entrar serviço para a oficina, ele tinha gastado um puto dinheiro comprando os equipamentos. Quando começasse a dar dinheiro, eu ia receber. Para mim, eu achei super justo. E foi isso que a gente fez. Só que o problema foi o seguinte: quando começou a entrar em serviço, ele contratou um torneiro profissional, um soldador profissional e eu fiquei de escanteio. Aí eu fui reclamar, fui conversar com ele, expor a minha opinião. Poxa, foi meio trairagem, né? E basicamente ele olhou pra mim e falou: Cristian, mas o que você sabe fazer? Ou seja, cara, você não sabe fazer nada, você não é realmente bom e você tá no lugar onde você merece. E o importante é que a gente precisa entender esse conceito. O que fez eu sair daquela situação, deixar de ser empregado e virar patrão, foi a confiança que meu pai tinha em mim. Cara, eu não ia conseguir virar empresário sozinho, virar patrão sozinho. Mas meu pai, quando aconteceu isso,
ele falou, Christian, cara, ele não acredita no seu potencial, e eu conheço teu potencial e a gente vai montar uma oficina pra vocês. Eu falei, vixe, tá bom, é. Mas ele, cara, ele tinha tanta convicção em mim, acreditava tanto em mim, que aí eu, bora lá, velho. E aí foi o seguinte, eu tinha esse pouquinho de ouro, vendi, ele pegou um empréstimo, na época ele pegou, eu acho que foi uns 5, 6, 5 mil, na Caixa Econômica, ele pegou na Caixa Econômica. E foi com esse dinheiro que a gente começou. Esse dinheiro deu para comprar uma máquina de solda grande, industrial, foi 5 mil na época a máquina de solda, foi o melhor investimento que eu fiz na vida até aquele momento. E até os 20 e poucos anos foi o melhor investimento. Por quê? Porque, cara, com aquela máquina de solda eu ganhei muita grana, eu fiz muita grana com ela. Máquina de solda, a gente arrumou um policorte, a gente fabricou um policorte, comprou só mais algumas peças que faltava. Montamos um policorte, o policorte é a peça que corta ferro. Depois eu vou colocar aqui pra vocês verem. O que mais? Compramos alguns quantidade de eletrodo, grafite, tocha, algumas coisinhas, umas ferramentas que faltavam. Juntamos e montamos a primeira serralheria. E interessante a gente não tinha local, então por enquanto a gente foi montar no terreno do meu avô. Meu avô tinha um terreno na cidade, muito bem localizado, e a gente conversou com eles, então eu fui trabalhar lá. Gente, foi assim que eu comecei. Então não tinha muito dinheiro para girar, mas a gente tinha mão de obra. Então as pessoas vinham, eu fazia serviço para elas, me pagavam e o negócio foi crescendo. Muita luta. Agora, esse ponto é muito importante. Gente, as coisas não acontecem de uma hora para outra. E até um conselho do Jack Ma, o cara mais rico da China, ele fala, gente, se vocês quiserem vencer amanhã, vai ser impossível. Mês que vem, impossível. Daqui a um ano, impossível. Mas se vocês se programarem longo prazo, vocês vão conseguir. E aconteceu foi o seguinte, exatamente isso. No começo foi muito difícil. Mas com o passar do tempo as coisas foram começando a andar e o negócio começou a fluir e deu certo, cara, deu certo. Depois eu não continuei no terreno do meu avô, meu pai comprou um outro terreno pra gente, parcelado, e esse foi um ponto importante. A gente pagou até mais caro do que em qualquer outro ponto, mas cara, era a opção que a gente tinha. E a gente, então basicamente, comprou um outro terreno e eu comecei a trabalhar. Cara, foi muita luta, foi muito complicado, mas eu consegui. E então com o dinheiro dessa serralheria, consegui ter funcionário, meu pai trabalhou um tempo comigo também, mas a maior parte do tempo foi eu, um funcionário ou 2 funcionários. O período que eu tive mais funcionários foi 3 funcionários trabalhando para mim e meu pai também veio trabalhar essa época comigo. Então, foi assim que eu consegui. E aí, com essa serralheria, cara, eu fiz bastante dinheiro, não tem nada que reclamar. Eu realmente gostava, trabalhava demais, trabalhava bastante, mas passei uns perrengues danados. Tinha mês que, cara, não fechei, só entrava para pagar os funcionários. E tinha mês, cara, que nem meu salário não saía. Mas graças a Deus eu paguei todas as dívidas, paguei todos os funcionários certinho. E deu tudo certo. E ainda sobrava. Interessante é que trabalhava, pagava aquele porrada de conta e ainda sobrava dinheiro no final do mês. Estava feliz da vida. Feliz, totalmente feliz da vida. Então foi assim, gente. E aí, simplesmente, eu consegui até os 20 anos, consegui 100 mil de capital. O que eu fiz com esse dinheiro? Eu investi em terreno. Eu comprei terreno. Comprei alguns equipamentos também. Hoje eu tenho mais do que isso, tá bom? Não vou ficar falando quanto eu tenho. Minha mãe odeia, ela nem gosta que eu fique falando de dinheiro. Mas então vamos deixar quieto essa história, tá? E por que eu tô falando de capital? Porque muitas pessoas mal informadas, elas medem os ganhos ou os lucros pelo que a pessoa ganha, simplesmente pelo que essa pessoa ganha. Mas, gente, cá pra nós, até se vocês lerem o livro Segredos da Mente Milionária, que foi lá que eu aprendi esse conceito pela primeira vez. Mais importante do que a gente ganha é quanto a gente tem, o capital que a gente tem. Por quê? Eu conheço gente que ganha 30 mil reais por mês, cara, tá afundado em dívida, E eu conheço gente que ganha 2 mil reais por mês, tá construindo sua kitnet, tá comprando seu terreno e não tá endividado. Então,
mais importante do que você, quanto você ganha, quanto você tem, quanto você realmente, o que você faz com esse dinheiro que você ganha. Gente, agora pontos importantes a fixar aqui pra gente. Christian, tô quebrado, não sei o que fazer, como é que eu vou fazer? Interessante presta atenção aqui, eu vou olhar bem nos olhos de vocês. Interessante dinheiro nunca é problema. Pega essa, dinheiro nunca é problema. Problema são ideias. Ideias são os problemas. Cara, eu conheço na minha cidade muita gente que quer fazer negócios comigo. E por quê? Porque eles veem em mim um potencial e eles topam fazer parceria, eles têm dinheiro para isso. Só precisa. Eu só precisava querer, que eu realmente não é meu foco. Eu falei, cara, não, porque esse não é o meu foco no momento. Então eu não fiz. Mas, cara, tem muita gente que tem dinheiro e eles sabem o que eles querem fazer com o dinheiro deles, multiplicar o dinheiro deles. Então, se vocês tiverem a ideia certa, vocês vão arrumar o dinheiro. E esse é um ponto difícil de se entender. Muito, muito difícil. Cara, o que a gente precisa? A gente precisa da ideia certa. A gente precisa ter uma ideia de negócio bom. A gente precisa ter realmente uma ideia revolucionária. E às vezes não precisa ser a ideia revolucionária. Mas precisa ser uma boa ideia. Senão não rola. Mas se a gente tiver a ideia, a gente vai conseguir o dinheiro para fazer aquilo que a gente quer. Outra coisa muito importante pra gente montar um negócio ou alcançar dinheiro, a gente precisa saber aquilo que a gente quer. Interessante que no meu caso, vou ser sincero, cara, meu objetivo nem era ter dinheiro, eu nem queria ter esse dinheiro, nem queria ter ganhado o dinheiro que eu ganhei. Meu objetivo qual era? Cara, eu vou montar o meu negócio, vai ser meu, trabalho a hora que eu quiser, a hora que eu não quiser eu não trabalho, e ponto final. E era assim que eu fazia. Trabalhava mais do que eu queria, mas tudo bem, é que eu gostava também. Mas o meu objetivo era, cara, se eu ganhar R$ 2.000 por mês, tá ótimo, cara, fechou. O que eu preciso mais da vida? Eu tenho uma vida simples, a gente tem uma casa, a gente não tem grandes gastos, R$ 2.000 dava pra mim se manter tranquilo. Meu objetivo era só esse. Interessante foi, alcancei essa meta e muito mais. Tinha dia que a gente batia R$ 1.000 de lucro no dia. Então, cara, foi uma época boa. Ganhar R$ 1.000 por dia é legal, é legal. Então, tenham essas experiências também, tá? Se organizem para ganhar R$ 1.000 por dia, vocês vão ver como isso é bom, tá? No ponto financeiro, que fique bem claro. Combinado? Gente, outra coisa muito importante, autoconfiança, cara. Você precisa ser autoconfiante, você precisa realmente acreditar em você, você precisa realmente acreditar no seu potencial. E é interessante que é da natureza humana, a gente sempre precisa de alguém para estar nos mostrando que a gente não é tão ruim quanto a gente pensa e para nos mostrar as nossas características boas. Por isso que é importante ter um mentor e ter um coach também. Isso é muito importante. No meu caso, foi meu pai. Meu pai, ele me ajudou muito a ver, cara, realmente ver o meu potencial, realmente ver que eu conseguia, realmente ver que era possível e dar uma empurradinha ainda, né? Aí vai embora. Então vocês precisam. Cara, não tem ninguém. Christian, não tem ninguém para fazer isso. Vocês vão encontrar alguém se vocês procurarem. Tem gente, principalmente pessoas bem-sucedidas financeiramente. Vão atrás delas, conversem com elas, procura aquele seu amigo que tem dinheiro, troca umas ideias com ele de como ganhar dinheiro e pede a ele ideias, eles vão te ajudar. E quando vocês forem conversando com eles, vocês vão ver que eles vão... Cara, vocês precisam de uns amigos ricos, tá? Eles vão te dar uma empurradinha para vocês evoluírem nessa questão financeira. E conforme você vai escutando histórias e vendo outras pessoas que conseguiram, vocês vão se tornando mais autoconfiantes. Eu fiz um vídeo já sobre autoconfiança, mas eu vou fazer um vídeo específico sobre autoconfiança para ganhar dinheiro, tá bom? Mas vocês precisam disso. Cara, se eu não tivesse realmente acreditado que eu conseguia, que eu ia lá e que eu ia detonar aquilo, eu não tinha conseguido. E ninguém consegue se não tiver
Esse é o fator. Se não acreditar realmente e não desenvolver suas características, você não consegue. E qual que é o interessante? Cara, o interessante é que quando você fala assim, eu consigo, eu acredito no meu potencial, eu vou conseguir, você começa a criar todas as qualidades que você precisa para realmente conseguir aquele objetivo. Mesmo que você não tenha, você começa a ter. Deixa eu mostrar um livro legal para vocês. Esse livrinho aqui, ó. Como Fazer a Guerra, de Napoleão Bonaparte. Interessante que ele vem falando o seguinte, tem uma citação que ele fala o seguinte: a farda faz o soldado. E ele está querendo dizer o seguinte, cara, quando o soldado põe a farda, um soldado normal, põe uma farda, por exemplo, de um general, aquilo faz com que ele mude. Então, quando a gente realmente se coloca numa posição de, cara, eu consigo fazer isso, o nosso corpo, nossa bioquímica, nossa mente começa a mudar para a gente ficar programado para realmente conseguir fazer aquilo. Então, se a gente acreditar realmente que a gente vai conseguir vencer nesse ponto financeiro, a gente realmente vai conseguir. Então, realmente acreditam, realmente tenham autoconfiança que vocês vão conseguir, tá bom? E, gente, cá pra nós. Cara, se eu que sou meio lerdo, meio doido da cabeça, conseguir 100 mil até os 20, cara, vocês vão ficar bilionários, porque vocês são fantásticos. Um beijo pra vocês, dá vontade de dar um abraço de tão fantástico que vocês são, tá bom? Então, gente, vocês vão conseguir vencer financeiramente, tá bom? Hoje eu tô dando só um exemplo e por cima de todas as coisas que são importantes pra gente ganhar dinheiro. Último ponto, não. Um ponto muito importante pra gente ganhar dinheiro. Entendam o seguinte, gente, ganhar dinheiro não tem nada a ver com o que você faz, não tem nada a ver com a atividade que você desempenha, não tem nada a ver com o seu nível de estudo. Eu consegui esse dinheiro, cara, eu só tenho o ensino médio completo. O ensino médio foi todo o que eu precisei. Agora, você precisa de conhecimento e você precisa entender que, cara, dinheiro é mentalidade, tá bom? A gente ganha dinheiro. Primeira coisa para ganhar dinheiro, a gente tem que mudar a mente. Se não mudar a mente, os resultados não mudam, tá bom? Esse é um ponto muito, muito importante. Outra coisa, gente, controle financeiro, cara. A gente precisa ter isso na nossa vida. A gente precisa ter caderno de finanças. Precisa ter um caderninho só das nossas finanças. E a gente precisa ter anotado o quê? Tudo que a gente gasta, tudo que entra, tudo que sai, tudo que a gente investe. A gente precisa ter isso bem detalhado no nosso caderno. A gente precisa saber exatamente quanto que entra em cada mês, a gente precisa saber quanto sai em cada mês, a gente precisa saber o que está dando lucro, o que não está dando lucro, aonde que a gente está gastando o nosso dinheiro, para onde que o dinheiro está indo, por que a gente está gastando com aquilo, para a gente poder controlar as nossas finanças. Se a gente não tiver um controle das nossas finanças, a gente está na roça, como diz lá no Mato Grosso, tá bom? A gente está na roça. Então, basicamente por hoje é isso, galera. Depois a gente vai falar mais sobre controle financeiro. Bom, deixa eu só revisar. Gente, primeiro, ponto de motivação. Gente, eu não tinha nada, eu vim de família muito pobre, família de muito humilde e consegui, imagina vocês. Vocês vão superar, vocês vão ficar milionário em tempo recorde, tá bom? Ponto número 1. Segundo, é possível, é possível vencer financeiramente, independente de quão pobre a pessoa seja. Ponto final. Tá? Eu morava no barraco de lona. Outra coisa, qual que é o caminho? Gente, primeira coisa, a gente precisa ter ideia. A ideia a gente precisa ter. Christian, como a gente vai ter ideia? Vou ensinar pra vocês como que a gente vai ter ideia para ganhar dinheiro. Primeiro, decida quanto você quer ganhar. É o primeiro ponto para você ter ideia de quanto dinheiro, do que você vai fazer para ganhar dinheiro. Decida quanto você quer ganhar. No meu caso, eu queria naquela época, a gente está se aplicando aqui àquela época, eu queria R$2.000, para mim tava
Tava ótimo. No começo, na verdade, eu queria ganhar R$ 50 por dia. Era a minha meta. Puxa vida. Eu tava feliz com R$ 50 por dia. Eu tinha 17 anos na época. Tava bom pra mim. E conforme eu tive essa ideia, começou a aparecer os meses. Falei, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E foi aparecendo. Quando eu parti para uma meta de R$ 2.000 por mês, começou a vir as ideias. Quando eu parti para ser milionário, cara, quando eu falei, cara, eu preciso faturar R$ 1 milhão. Como é que eu fiz? É o mesmo processo, gente. Eu quero R$ 1 milhão. Como que eu vou ganhar R$ 1 milhão? E eu não tenho ideia nenhuma de como eu vou fazer R$ 1 milhão. Mas o ponto é, quando você começa a pensar, cara, eu preciso de R$ 1 milhão, como é que eu vou fazer? E outra coisa, acredita e age como se você já tivesse. Age como se você já tivesse o dinheiro que você deseja ganhar. E plim, parece que é mágico, aparece o caminho. Cara, faz isso que vai ser sucesso. E aí, cara, entra na caminhada, entra que vai ser sucesso. Tá bom? Então deixa eu só resumir isso aqui. Tenha em mente quanto você quer ganhar. Acredite que você já tem esse dinheiro. E as ideias vão começar a aparecer. Os meios para você atingir isso vão começar a aparecer. E quando começarem a aparecer, sigam essa ideia, tá bom? Gente, um forte abraço, um beijo para vocês. Amo todos vocês. Vocês moram no meu coração. E até mais. Nos vemos.